TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 14 de julho, e você vai ver a seguir. Homem morre após colidir com carro contra um poste no bairro Castrioto, em Petrópolis. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra queda no número de acidentes de trânsito em junho. Justiça suspende a apreensão de 23 ônibus da Turp após pedido da Prefeitura de Petrópolis. Polo de moda íntima de Nova Friburgo pede combate à informalidade, ampliação de creches e mais apoio à FEVES. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E um homem morreu após colidir com o carro contra um poste na madrugada desta terça-feira no bairro Castrioto, em Petrópolis. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta de 1h da manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Castrioto, em Petrópolis. No local, as equipes encontraram um homem já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Petrópolis. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou por volta de 8h30 da manhã que o trecho havia sido totalmente interditado. A Enel Rio informou que estava no local para a troca de poste e também para a normalização do serviço na localidade. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E ainda falando sobre acidentes, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, divulgou os dados dos atendimentos referente ao mês de junho de 2026. Os acidentes de trânsito lideram os registros com 126 casos. E mais uma vez as ocorrências com motocicletas lideram os registros na unidade, que atende também a ocorrências de agressões, quedas, queimaduras, entre outros tipos de acidentes. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa é referência no atendimento de urgência em Petrópolis e recebe pacientes tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto por convênios. Em junho de 2026, foram registrados 126 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 69 envolveram motocicletas, 27 carros e 6 casos de atropelamentos. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde. Em junho, foram 69 atendimentos envolvendo motocicletas pelo SUS, 27 com carros e 6 atropelamentos. Pelos convênios, foram 18 com motos e 6 com carros. Em maio, a unidade registrou 147 casos de acidentes de trânsito. Desse total, 89 envolveram motocicletas, 42 carros e 16 atropelamentos. Em junho, apesar da queda de 14,29%, esses números ainda reforçam a necessidade de mais atenção de motoristas e motociclistas no trânsito. O que você faz para prevenir os acidentes de trânsito aqui na cidade? A gente tem que estar sempre atento, né, nas sinalizações, atento no trânsito mesmo. É o que tem que se fazer. Procurou andar com atenção, né? Prestar atenção no pedestre, sinais. O que puder fazer com atenção, a gente faz. Acho que a quantidade de carros aqui em Petrópolis cresceu muito e a cidade não se preparou para isso. Para a Fernanda, atualmente o celular é um dos principais inimigos da concentração no trânsito. A falta de atenção de todo mundo. O sinal abre, a pessoa aproveita
para poder estar olhando o telefone e não preste atenção. É importante lembrar que os dados são referentes a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de convênios. Além disso, a sala de trauma da unidade não recebe apenas atendimentos relacionados a trânsito, mas também outros tipos de casos, como queda, agressão, queimaduras, lesões por arma branca e arma de fogo. E a apreensão de 23 ônibus da empresa Turp Transportes, autorizada em uma decisão liminar da Justiça de Petrópolis, foi suspensa na noite desta segunda-feira após uma manifestação da Prefeitura. Segundo o município, nenhum veículo foi recolhido e a operação das linhas segue normalmente nesta terça-feira. A medida judicial foi concedida em uma ação do banco Volkswagen, que cobra uma dívida de mais de R$ 9.400.000 referente ao financiamento da frota da empresa. Na petição inicial, o banco Volkswagen cita que a empresa Turp, que atua em Petrópolis, deixou de pagar parcelas dos contratos de financiamento firmados para a aquisição da frota. A dívida engloba valores vencidos e parcelas futuras antecipadas em razão do inadimplemento contratual, mecanismo previsto na legislação para contratos com alienação fiduciária, ou seja, a garantia em que o devedor transfere temporariamente o bem até a quitação da dívida. De acordo com a ação, foram celebrados 5 contratos na modalidade frotista e outros 13 contratos de crédito com garantia de alienação fiduciária, totalizando 23 ônibus. Os veículos foram adquiridos entre 2021 e 2024 e servem como garantia das operações financeiras. Na decisão, o juiz entendeu que os documentos apresentados demonstravam em uma análise preliminar a existência dos contratos, a constituição da garantia fiduciária, o atraso no pagamento das parcelas e a comprovação dos atrasos da empresa, e autorizou a expedição do mandado de busca e apreensão dos veículos após o recolhimento das custas judiciais, que são as taxas cobradas pelos tribunais para cobrir despesas com processamento de ações judiciais. A decisão foi proferida em meio à intervenção da Prefeitura de Petrópolis, que avalia o atual cenário da empresa no município. A medida foi decretada no dia 20 de maio, após a recorrência de quebras dos coletivos, atrasos nos pagamentos de direitos trabalhistas e paralisações dos funcionários da empresa. A nossa equipe questionou o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetraspetro, sobre a decisão, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. Olha só, gente, ainda falando aqui sobre Petrópolis, o recadastramento anual do aluguel social pago pelo Estado começou nesta segunda-feira, ou seja, ontem. O procedimento é obrigatório para as quase 2.500 pessoas beneficiárias do programa e vai acontecer até novembro. O atendimento para recadastramento do aluguel social acontece no setor de aluguel social, que fica na rua Dom Pedro, número 199, no centro de Petrópolis. Todos os 2.468 beneficiários do programa devem comparecer com os documentos solicitados nos dias e horários marcados. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 11h30 da manhã e de 1h30 até 3h30 da tarde. O recadastramento deve ser realizado por quem recebe o benefício de R$ 800 pago pelo governo do estado, com complemento de até R$ 200 pelo município depois da chuva de 2022, e também quem tem o benefício de R$ 500 também pelo governo do estado, no caso de pessoas atingidas por chuvas como as de 2011, 2013 e 2020. A listagem com os nomes, datas e horários para comparecimento está disponível no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Também é possível esclarecer dúvidas pelo WhatsApp, DDD 24 99300 9672 ou pelo telefone, DDD 24 2291 1927. A Prefeitura reforça que é necessário levar a documentação pessoal original de cada um dos membros de que residiam na casa afetada, sendo esses documentos RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento e comprovante de renda. No caso de renda formal, é necessário levar contra-cheque ou carteira de trabalho digital, atualizado nos últimos 3 meses. No caso de renda informal ou ausência de renda, a carteira de trabalho física ou digital ou o nada consta do Ministério do Trabalho. No caso de benefício como aposentadoria, pensão, BPC, entre outros, é necessário levar o extrato do banco atualizado nos últimos 3 meses. Também é necessário levar outros documentos relacionados ao benefício em si, como comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou membro da família,
contrato de locação com firma reconhecido junta a cópia do RG-CPF e dados bancários do proprietário do imóvel e folha resumo do cadastro único, que deve estar atualizada no respectivo CRAS para a realização do recadastramento. A Prefeitura reforça que não é necessário levar laudo de interdição da Defesa Civil e nem comprovante de residência do imóvel interditado. E agora, mudando de cidade, o polo de moda íntima de Nova Friburgo, um dos principais responsáveis pela economia da região serrana, enfrenta desafios que vão da informalidade à dificuldade de contratar trabalhadores. O diagnóstico foi apresentado durante uma audiência pública realizada na última semana na Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Evandro Miguel. Representantes do setor defenderam uma maior fiscalização contra empresas irregulares, ampliação dos horários das creches e mais investimentos públicos na FEVES, que é considerada a maior feira de negócios da confecção da América Latina. Durante a audiência realizada na última quarta-feira na Câmara Municipal, o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região, Gustavo Moraes, apresentou um panorama da cadeia produtiva. Segundo ele, o sindicato representa empresas de 12 municípios e reúne 496 associados, responsáveis por aproximadamente 28 mil empregos. Até maio de 2026, Nova Friburgo contabilizava 4.282 empresas registradas ligadas ao setor da confecção. A maior parte é formada por microempreendedores individuais, que representam 63,8% dos CNPJs. As microempresas somam 1.396 registros, enquanto as empresas de pequeno porte chegam a 151 e as de grande porte a 45. Mostra o tamanho que nós somos. Só que a gente consegue, como entidade sindical, ter 12% só desse universo. E então a gente precisa, como entidade sindical e como poder público, acessar esse MEI, que ele está trabalhando para a informalidade, ele está trabalhando para os marketplaces com informalidade. Entre os principais desafios apresentados pelo sindicato está o crescimento das chamadas facções irregulares, empresas que atuam sem cumprir as exigências legais e trabalhistas. Segundo o presidente da entidade, a informalidade gera uma concorrência desleal, reduz a arrecadação pública e dificulta a permanência das empresas que atuam de forma regular. Outro problema apontado durante a audiência foi a dificuldade para contratar e manter trabalhadores nas empresas de confecção. De acordo com o Sindivest, cerca de 80% da mão de obra do polo é composta por mulheres. A entidade avalia que a limitação do atendimento em período integral nas creches municipais contribui para o aumento da informalidade e para a dificuldade de contratação. Entre as propostas apresentadas está a ampliação dos horários de funcionamento das unidades de educação infantil para atender as mães que trabalham na indústria. Em dezembro, as creches entram de férias. A mãe que tem seu filho pequeno, o que ele faz com o filho? Não faz. Ela não tem recurso suficiente para pagar uma cuidadora durante todos os dias. Aonde estoura isso? Nas empresas. 80% da nossa mão de obra são mulheres, então por isso a gente faz esse pleito aí do horário de creche estendido. Outro tema debatido foi a FEVEST, a Feira de Negócios da Moda Íntima, que em 2024 foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Além de reunir confeccionistas e fornecedores de diversos países, o evento movimenta os setores de hotelaria, comércio, alimentação, transporte e turismo de Nova Friburgo. Na edição de 2026, nós tivemos visitando a feira 6 mil pessoas. São 6 mil CPFs diferentes. Nós movimentamos a cadeia hoteleira, restaurantes, táxi, Uber, tudo isso aí é movimentado na semana de FEVEST. Nós tivemos esse ano a ocupação de 92% dos hotéis e a gente gera empregos diretos e indiretos. Durante a audiência, o vereador Cláudio Damião afirmou que os problemas apresentados ultrapassam o setor da confecção e refletem desafios enfrentados por toda a economia do município. Ele destacou que temas como manutenção das creches, gestão financeira da prefeitura e apoio às atividades econômicas dependem da participação do Poder Executivo e lamentou a ausência de representantes do governo municipal na discussão.
E aí eu sinto a ausência de determinados atores nessa discussão. Não só os vereadores, evidentemente, mas do executivo. Porque quem tem a caneta para fazer acontecer é o executivo. E você vai ver no próximo bloco. Dia Mundial da Conscientização do TDAH acende alerta entre professores e tutores de crianças e jovens. Inscrições para o FIES do segundo semestre começam nesta terça-feira. Polícia Militar apreende drogas e dinheiro no bairro Triângulo em 3 dias. Tribunal Regional Eleitoral vai pedir envio de tropas federais para atuar nas eleições deste ano. Alertas de desmatamento na Amazônia caem 35% em junho de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH, é lembrado no dia 13 de junho, nessa segunda-feira, e chama a atenção para a importância de reconhecer os primeiros sinais do transtorno ainda na infância. Por isso, especialistas alertam que, como as crianças passam boa parte do dia na escola, os professores podem ter um papel fundamental ao identificar comportamentos que merecem atenção e orientar as famílias a buscarem avaliação especializada. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento marcado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção,
O transtorno atinge cerca de 3 a 5% das crianças no mundo e, em mais da metade dos casos, acompanha o paciente também na vida adulta. Na sala de aula, alguns comportamentos podem chamar a atenção dos professores, mas os especialistas reforçam que esses sinais sozinhos não fecham diagnóstico. O papel da escola é observar, registrar e dialogar com os familiares, para que a criança seja avaliada por profissionais especializados. Muitas vezes a família não vai perceber ou não quer enxergar, vai passar por um processo de luto, e essa criança, esse adolescente, vai ter somente o professor como um filtro protetor dessa saúde mental, da sua saúde mental. Então, existem estudos já que comprovam que quanto mais precoce o tratamento, o diagnóstico, evita atrelar mais comorbidades a esse transtorno. Entre os sinais estão a dificuldade para manter a atenção, a agitação constante e a impulsividade. A neuropsicopedagoga Caroline Graciani explica que é preciso avaliar se esses comportamentos são frequentes, se prejudicam a aprendizagem e interferem na rotina da turma. Nessas situações, a escola deve conversar com a família e orientar a busca por uma avaliação especializada. Na hiperatividade, é uma agitação motora. Você vê que ela não consegue ficar sentada há muito tempo, a perna está balançando, ou está roendo o lápis, comendo o lápis inteiro, está tirando pelinha do dedo, você vê que o dedo às vezes está até sangrando de tanta pelinha que ela tira. Fica agitada, quer ir de mesa em mesa, faz coisas, pede para ir ao banheiro, pede para beber água, porque não consegue ficar parada. Para os alunos que já têm o diagnóstico, pequenas adaptações podem fazer a diferença no dia a dia. Deixar o estudante mais próximo do professor, reduzir estímulos que causem distração, organizar a rotina, dividir as tarefas em etapas e dar orientações claras são algumas das estratégias que ajudam no processo de aprendizagem. Então, primeiro, é mudar ela de lugar. Essa criança tem que estar sentada na frente, ela tem que estar ali sob os seus olhos, sobre a sua supervisão, e evitar elementos distratores, elementos visuais, auditivos que possam distrair essa criança. Então não vai sentar perto da porta, que ela vai ficar olhando as pessoas passarem, não pode sentar perto da janela, tem que estar perto de você. E eliminar o máximo possível de elementos que vão distrair. A especialista alerta ainda que o TDAH não tratado pode trazer impactos importantes para a vida escolar e emocional da criança ou do adolescente. Baixa autoestima, bullying, ansiedade, depressão e até evasão escolar estão entre as consequências. Por isso, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acolhimento da escola e da família são fundamentais para garantir mais qualidade de vida. E ainda falando sobre educação, começa nesta terça-feira, ou seja, hoje, as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre agora de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 de julho para fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior do MEC. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026, considerando as oportunidades do primeiro e segundo semestre, sendo 67.301 vagas no primeiro e 44.867 no segundo. Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano. Para participar do FIES, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital do FIES, ou seja, ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as 5 provas, não ter tirado nota 0 na prova de redação e ter renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. O MEC destaca que, no caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos deverão comprovar a situação por meio de laudo médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças. E agora, mudando de assunto e falando sobre as ocorrências policiais nas cidades da nossa região de cobertura,
policiais militares realizaram uma ação contra o tráfico de drogas no último sábado no bairro Triângulo, em Três Rios. Na ocasião, os agentes apreenderam entorpecentes e dinheiro, mas até o momento ninguém foi preso. Evelyn Carvalhais tem mais informações. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia sobre o comércio de drogas na localidade conhecida como Rua da Lama, no bairro Triângulo, em Três Rios. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Mas, após buscas em uma área de mata próxima, os agentes encontraram uma sacola com 8 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, além de R$ 42 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral o envio de tropas federais para atuar nas eleições deste ano no estado. A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário da Corte e tem como justificativo o controle territorial exercido por organizações criminosas em parte dos municípios fluminenses. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, a presença das forças federais é considerada necessária para garantir que os eleitores possam exercer o direito ao voto com liberdade e segurança, principalmente em áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde há atuação ostensiva de grupos criminosos armados. Ao defender a solicitação, o magistrado afirmou que muitos eleitores precisam se deslocar até as sessões eleitorais em localidades dominadas por organizações criminosas, o que pode comprometer a livre manifestação da vontade do eleitor e a lisura do processo eleitoral. Vale destacar que a resolução número 20.843 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o emprego de forças federais durante o período eleitoral depende da manifestação do governador do estado sobre a insuficiência das forças de segurança locais. No caso do Rio de Janeiro, o governador interino Ricardo Couto manifestou apoio ao pedido apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, a solicitação será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. Se o pedido for aprovado pelo plenário do TSE, será feita uma requisição formal ao Ministério da Defesa. Após essa etapa, o Tribunal Regional Eleitoral poderá definir, junto ao comando das Forças Federais, o planejamento da atuação durante o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro, e para o eventual segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro. Olha só, gente, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, registrou no mês de junho de 2026 a queda de 35% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados apontam que a área afetada pela supressão da vegetação nativa da Amazônia no período é a menor em 20 anos. Os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real apontam que no último mês foram registrados 1.233 alertas, que alcançaram uma área de 297,26 km² da floresta amazônica. Em junho de 2025, o número de alertas foi maior, somou-se um total de 1.238, mas essas áreas atingiram uma região de 457,61 km². A área afetada pela supressão da vegetação nativa da Amazônia é a menor em 20 anos, com redução contínua desde 2023, quando os alertas alcançaram 663 km² frente aos 1.120 km² de alertas detectados em 2022. Vale destacar que junho é o 11º mês do calendário de monitoramento 2025-2026, que já acumula para o período de 11.554 alertas em uma área de mais de 2.400 km². A área atingida também representa uma diminuição de 37,2% em relação aos mesmos 11 meses do calendário 2024-2025, quando os desmatamentos alcançaram aproximadamente 4.000 km². Agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com o Peterson e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Hoje vamos focar em vôlei, tênis e futebol. E a gente começa essa edição falando de vôlei. A seleção brasileira feminina foi superada na madrugada deste domingo pelos Estados Unidos por 3-0. A partida era o último compromisso da fase classificatória da Liga das Nações 2026 em Osaka, no Japão. A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora entre as brasileiras com 18 pontos. A equipe do técnico José Roberto Guimarães terminou a fase de classificação em terceiro lugar com 9 vitórias e 3 resultados negativos. Hugo, o time já tinha apresentado um resultado muito ruim no penúltimo jogo contra a Tailândia, que também perdeu de 3-0, mas estava com o time reserva. Agora perdeu com o time titular para os Estados Unidos, um resultado um pouquinho ruim. Exatamente, resultado complicado, vamos dizer assim. Não é o fim do mundo, porque o Brasil já estava classificado desde este jogo contra a Tailândia, mas é claro, agora jogando com o time titular faz mal principalmente para a moral da equipe, que com certeza está com receio de se complicar nessa próxima partida, na próxima fase, que é justamente o início das quartas de final, que o Brasil vai jogar contra o Japão. É uma partida que o Brasil já venceu nessa própria Liga das Nações, foi que a gente até comentou aqui no Correio Esportivo, da importância dessa vitória contra as donas da casa, só que agora, depois dessas turbulências, vamos ver como é que vai ser essa próxima partida. Exatamente. E essa próxima fase vai ser realizada em Macau, na China, na semana ali do dia 21 para cima. E também o ponto alto dessa partida também, infelizmente, foi a lesão da Júlia Kudes, que ela machucou o LCA, o ligamento cruzado anterior, que muita gente conhece pelo futebol, né? É uma lesão muito séria que fica bastante tempo parada. Exatamente, uma lesão muito complicada, a gente vem acompanhando diversos casos no mundo do futebol, principalmente, que é o mais acessível para todos. E assim,
a gente sabe que pro jogador de futebol é muito complicado. Pro jogador de vôlei que lida tanto com a perna, para jogadores também é muito difícil. Então a gente torce aqui pela pronta recuperação dessa atleta e que ela consiga voltar em alto nível, porque a gente já viu exemplos e exemplos de jogadores e jogadoras que infelizmente não conseguiram manter aquele nível tão alto pós-lesão. E agora no tênis, a brasileira Luiz Stefani, 7ª melhor tenista do mundo, e a parceira canadense Gabriela Dabrowski, 3ª colocada no ranking, foram vice-campeãs neste domingo no torneio de Wimbledon, o evento do tênis mais tradicional do planeta. Elas perderam na final para a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Han Gu por 2-0. Toledo, a gente tem que destacar aqui, nós estávamos falando bastante sobre os resultados positivos dessa dupla, que é quase brasileira, vamos dizer assim, porque apesar de canadense, Gabriela Dabrowski é um nome muito comum para a gente aqui no Brasil por conta dessa dupla tão importante com a Luiz Stefani, mas infelizmente o sonho desse título terminou na final. Porém, ainda assim, é uma participação muito significativa, só de ter chegado lá já é uma grande vitória. Exatamente, que é desde a década de 60 que não chegava uma brasileira na final desse torneio que a gente sabe. É um dos mais importantes que a gente tem atualmente. Tá, atualmente não, em toda a história do tênis, né? Exatamente, é sem dúvida nenhuma um dos mais tradicionais, um dos mais significativos nesse mundo do tênis e, infelizmente, esse título não veio parcialmente aqui para o Brasil. Porém, a gente sabe que é uma dupla muito concisa, uma dupla muito forte e, é claro, na edição do ano que vem, do ano seguinte, a gente vai estar de novo na disputa e na torcida. Desse ano já foi o Wimbledon, porém, a gente ainda tem outros torneios para serem disputados e fica sempre com aquela esperança de título com essa dupla. Exatamente, é a 7ª melhor do mundo no torneio de duplas e a 3ª, ou seja, são duas ótimas, são dois grandes nomes desse tipo de outro tipo de esporte. A gente comentou aqui que tem muita diferença, né? Exatamente, e a gente não pode deixar de destacar, Toledo, que a Luiz Stefani está como 7ª melhor do mundo porque teve essa pequena derrota. Porque se tivesse vencido, poderia ter sido a 4ª melhor do mundo. Então, assim, a gente sabe que é tudo muito próximo e a gente fica sonhando com, é claro, outros títulos e, quem sabe, uma primeira colocação nesse ranking mundial, que a gente sabe é muito significativo para a atleta, mas só de já ter um representante no top 10, top 20, já é muito importante aqui para o nosso país. Exato, ainda mais que a nossa bandeirinha ali. E entre a última quinta-feira e sábado, tivemos a definição dos semifinalistas da Copa do Mundo. França e Espanha de um lado e Inglaterra e Argentina do outro lado da fase. Vamos dar um giro pelos jogos de quartas de final e opinar sobre esses jogaços da penúltima fase da competição. Toledo, a gente teve algumas partidas muito boas, algumas partidas um pouco decepcionantes, eu vou dizer assim, mas no final das contas está sendo muito boa essa Copa, Toledo. A gente tem que destacar, apesar de todas as turbulências, todas as situações que poderiam ter sido um pouco melhores, a gente está tendo uma ótima Copa do Mundo disputada lá nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir justamente das quartas, só nos Estados Unidos, mas ainda assim, grandes jogos. Exato, a gente teve França e Marrocos, que foi um jogão, França dominou do início ao fim. Eu diria que, inclusive, esse é o jogo decepcionante da partida. Eu acho que aí faltou um pouquinho de competitividade pelo lado do Marrocos. A gente pensou que seria um joguinho mais equilibrado, né? A gente trouxe aqui nossa expectativa para esse jogo, a gente comentou justamente isso. Exatamente, Toledo. E a gente precisa falar que Marrocos, os próprios jogadores de Marrocos admitiram. Eles viram o jogo França e Paraguai e ali viram que aquele bloco baixo, aquele jogo mais defensivo, poderia trazer algum resultado para o time. Então, eles replicaram esse jogo de Libertadores, vamos dizer assim. Só que no final das contas o time perdeu a identidade e não machucou a França, né, Toledo? A França dominou, teve chance. O goleiro Bono fez uma grande partida, inclusive catando o pênalti do Mbappé. Mas no final das contas, mesmo se eles não tivessem tomado gol, ia ser só nos pênaltis, porque eles não chegaram a chutar, não levaram a perigo real ao gol da França. Se não fosse o Bono mesmo, ia ser uma goleada ainda maior. Exatamente, foi aquela estratégia que não deu certo e eles, no quesito Libertadores, Marrocos está muito longe do Paraguai. Exatamente. Aí a gente também teve, desse lado da chave, a gente teve Bélgica e Espanha, que foi um jogo muito bom, na minha opinião. Foi um jogo muito legal de se assistir e a Bélgica foi um pouco melhor do que eu imaginava também. Exatamente, direto, Toledo, que foi um jogo bem surpreendente, inclusive, porque, na minha visão, a Espanha ia dominar a partida desde o início, ia conseguir aplicar suas boas jogadas, ia botar seus jogadores em campo. Estavam em campo, mas eles não estavam conseguindo entrar de fato no jogo.
E o principal, eu achei que a Bélgica ia ter mais fragilidade do que ela realmente teve e se mostrou um time que acordou tarde demais nessa Copa do Mundo. Exatamente. Começou ali bem mal, a gente já não estava com tanta esperança, né, dessa tradicional já geração belga, e conseguiu chegar bem longe do que todo mundo se esperava. E nesse jogo da Espanha eu destaco inclusive a participação do Kevin De Bruyne, que não estava fazendo uma Copa tão boa e contra a Espanha jogou muito bem, deu o passe da assistência do gol do Ketelaere. É verdade, Toledo, a gente tem que destacar isso e destacar um outro jogador que fez o gol decisivo dessa partida, que foi o Mikel Merino. Quem conhece ele já do Arsenal, é um jogador muito forte, muito físico e é um volante. Só que, por meio das várias lesões que estavam acontecendo lá no time do Arsenal, teve uma vez que o Mikel Arteta, o técnico, teve que botar ele de atacante. E ele começou a fazer gol. Aí, quando os atacantes estão disponíveis, ele joga de meia. Quando eles não estão disponíveis, vai lá para ataque. Tem um jogador muito polivalente assim, né? Exatamente. E ele está sendo muito decisivo justamente para esse time da Espanha, porque na Espanha ele joga de volante, mas ele tem toda a liberdade de ir para o ataque e decidiu as oitavas de final contra Portugal com aquele gol no finalzinho. E de novo esse jogo contra a Bélgica também com um outro gol no finalzinho, não nos acréscimos como no primeiro, porém ainda assim lá no finalzinho da partida, nos últimos momentos. Então assim, muito significativa, tanto a atuação dele quanto a atuação do técnico Luis de la Fuente por ter dado justamente essa liberdade em um jogo tão decisivo como o da Espanha. Exato. Aí a gente tem, no outro lado da chave, a gente tem um jogo menos polêmico da Argentina até aqui, né? Foi entre Argentina e Suíça, que ficou marcado pela expulsão bem boba do Breu Embolo, atacante da Suíça, no momento que a Suíça estava melhor no jogo. Exatamente, Toledo. A gente tem visto muitas polêmicas de arbitragem envolvendo a Argentina em toda essa Copa do Mundo. Assim, uma situação muito complicada, a gente destacou. Esse jogo não passa batido nesse sentido, porque... tem muita falta não marcada, exatamente, né? Muita falta não marcada, falta para cartão, que não foi aplicado cartão, e teve uma falta específica, que foi uma disputa de bola pelo alto, que o jogador da Suíça arma um contra-ataque, que o juiz inverte uma falta que nem foi falta de nenhum dos jogadores. Os jogadores mal se esbarram, assim, inacreditável. Porém, eu diria que, como você disse, essa foi a partida com menos influência da arbitragem da Argentina. E o lance capital, que muita gente provavelmente vai polemizar, foi justamente a expulsão do Breu Embolo, como você falou, e foi uma expulsão muito acertada, Toledo. Porque assim, é um lance inacreditável e é uma das maiores, vou ser muito sincero, gente, uma das maiores burrices que eu já vi no futebol. Exatamente, foi uma falta que ele tenta cavar, né? Cavou mal ainda, que não tem contato nenhum do Paredes ali no lance. Ele se joga em uma bola que estava sendo disputada no meio de campo. Se fosse um pênalti... No meio de campo, em direção para a lateral. Exatamente, se fosse um pênalti, estaria muito ruim ainda. Mas também não era. Exatamente. É difícil de explicar. Difícil de explicar, uma situação muito inacreditável, Toledo. A gente tem que destacar. Isso daqui foi inacreditável, tanto que o jogador, depois que ele percebe o que ele fez e que ele é expulso, ele começa a chorar na beira de campo e assim. Não, e os jogadores da Suíça, no momento ali, eles fazem até uns sinais com a mão, mas depois, provavelmente, quando eles viram o lance, ele viu que o Embolo errou totalmente. Exatamente, foi uma situação muito complicada. E falando do jogo em si, fora da expulsão, a gente tem que destacar. A Argentina começa bem, né, aqueles primeiros 10, 15 minutos, faz um gol logo com 10 minutos numa bola parada, e depois o time vai cansando, como a gente já viu em outras partidas, e aí a Suíça começa a tomar conta do jogo. A Suíça que começa muito mal na partida, inclusive com muito erro técnico, muito erro de passe, uns erros de passe que assim, a gente não vê nem no Brasileirão. Só que aí depois o time vai entrando no jogo, vai entrando, consegue chegar no empate com o Ndoye, que na minha visão, inclusive, estava fazendo uma partida muito ruim tecnicamente. Ele estava aparecendo muito pro jogo, mas ele não estava aparecendo bem, só que ele consegue empatar. Foi um gol bem achado. Bem achado, aí a Suíça vai fazendo pressão, a Argentina começa a jogar a bola para frente, só que aí a gente tem justamente expulsão e o jogo vira, né, Toledo? Exato. Porque jogando com um a mais, a situação, mesmo com um time cansado, é muito mais tranquila. Aí no final do jogo aparece o protagonismo de outro jogador. Final do jogo, da prorrogação, exatamente. Inclusive. O Julián Álvares faz um golaço de fora da área, uma chapada linda com assistência de um jogador conhecido aqui do futebol brasileiro, o Flaco Lopes, que entrou e pode-se dizer que fez uma partida, mudou a partida. Exatamente. Deu assistência, puxou a marcação, tocou para trás e o Álvares, com muito mérito, fez um golaço. Exatamente, Toledo. A gente tem que justamente destacar isso, que o Flaco Lopes teve uma participação importantíssima
E foi uma loucura do Scaloni, tá? A gente tem que destacar, porque eles estavam com 3 centroavantes e o Só restante... tinha o McAllister de mais defensivo e também não é um meia nada defensivo. Exatamente. Então, assim, foi uma jogadaça nesse sentido do Scaloni também no final do jogo, porque mesmo com um jogador a mais, a Suíça estava fazendo aquele ferrolho suíço e não estava deixando os jogadores passar. Então, assim, foi uma boa partida tanto da Suíça quanto da Argentina nesse finalzinho do jogo, quando tinha superioridade. Quando estava com 11 contra 11, a Suíça era claramente superior. E no finalzinho o jogo termina 3-1, porque naquele lance do já tá 2-1 para a Argentina e a Suíça tem que fazer aquele lance de morte súbita, todo mundo foi pro ataque com um a menos, uma situação muito complicada, e acabaram tomando gol no contra-ataque depois de uma defesaça do Kobel, tá? O goleiro da Suíça, que fez várias boas defesas durante a partida. E, para mim, o principal destaque, inclusive, dessas defesas é um voleio do Lisandro Martins, lindo no final do tempo regulamentar. Ele pega lá no cantinho. Exato. E para a gente finalizar essa fase de quartas de final, a gente teve Inglaterra e Noruega, um jogo muito legal também, que começou um pouquinho lento, depois no finalzinho do primeiro tempo o jogo dá uma acelerada, a Inglaterra consegue melhorar no jogo, a Noruega abre o placar com um golaço do Schjelderup, difícil até falar o nome dele, mas foi um belo de um jogo também, Bellingham decidiu mais uma vez. Exatamente. Para mim, inclusive, esse foi o melhor jogo dessa etapa. Mais equilibrado. Exatamente, o jogo mais equilibrado e que, diferente do jogo da Bélgica, os dois times tentaram bastante durante toda a partida. A Bélgica, vamos dizer que conseguiu botar assim uma pressão na Espanha, só que não foi aquele jogo de tanta trocação. Nesse jogo da Inglaterra a gente viu uma situação bem diferente. A gente viu o Haaland sendo anulado também. Exatamente, a gente viu uma grande atuação justamente dos defensores ingleses, muito empenho de todo o time e, como você disse, Toledo, o brilho do Bellingham, que fez 2 gols. E nesse jogo a gente tem uma polêmica muito grande. Muito difícil de acontecer. Exatamente. Né? Possivelmente a bola no primeiro gol da Inglaterra, que é justamente o gol do empate, lá no finalzinho do primeiro tempo, possivelmente pegou nos fios da Spider-Cam, aquela câmera que vai seguindo todo o campo. Só que a FIFA diz que não, algumas imagens diz que sim. A gente também tem aquela projeção 3D que tem de todas as partidas, que mostra claramente um contato com alguma coisa. Que ela volta um pouquinho. Exatamente. E então, assim, é uma situação muito complicada, mas eu acho que no final das contas ganhou quem fez mais nessa partida, porque apesar de tudo, apesar de todo o empenho da Noruega contra o Brasil, no jogo contra a Inglaterra, e eles não jogam. A falha do Nyland, que fez uma ótima partida. Exatamente, eles não fizeram um jogo nem perto do que eles fizeram contra o Brasil, principalmente o goleiro, que entregou, né? A gente tem que destacar, ele entregou. E no jogo da Bélgica a gente não comentou também, o Lamens entra no lugar do Courtois e falha no gol decisivo da Espanha. Exatamente, o goleiro da Bélgica se machuca e tem que ser substituído, e o substituto, infelizmente, comete aquela falha que foi bem feia. 2 lances bem parecidos, inclusive, desses 2 jogos distintos, que terminaram com o mesmo placar, 2-1, mas eu diria que o jogo foram 2 jogos bem parecidos. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente volta na próxima edição. Espera aí, antes da gente de terminar, a gente tem que falar uma última coisa, tem que dar nosso palpite para essa semifinal, Toledo. Verdade. Eu iria com 2-1, um em cada lado. Um 2-1 para a Argentina, infelizmente, mas obviamente vou torcer para a Inglaterra, não torço para a Argentina jamais. E do outro lado eu vou com 2-1 para a França. Eu diria, Toledo, que vai ser 2-1 para a França e 2-0 para a Inglaterra. Tomara. Porque justamente eu acho que aquele cansaço que eu comentei vai pesar bastante nesse jogo. A gente está nessa torcida já há alguns jogos, mas eu acho que realmente a Inglaterra vai ser o primeiro time muito forte que essa seleção da Argentina vai jogar. E se jogar como jogou nas outras partidas, tem tudo para ser eliminada. Mas a gente sabe que a Argentina pode muito, mas estou apostando nesse 2-0. Eu fui com 2-1 pelo que tem acontecido nessa Essa Copa história até de cinema, agora. né? Exatamente. Tem sido só a classificação difícil, com a Argentina passando dificuldade em todos os jogos. Eu fui com 2-1, mas obviamente vou torcer para a Inglaterra. Exatamente, Toledo. Aí agora sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente volta na próxima edição de quinta-feira com os resultados desses jogaços de semifinal. É isso, gente. Até quinta-feira, é claro, com toda a expectativa para a final da Copa do Mundo que vai ser realizada nesse domingo. É isso, gente. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Mercado reduz expectativa de inflação para 5,16%.
preço dos alimentos recua e a inflação oficial de junho fica em 0,16%. Nova previsão da Agência Climática dos Estados Unidos aponta 81% de chance de o El Niño atingir a categoria muito forte entre outubro e dezembro deste ano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E agora falando sobre o tempo, o El Niño continua ganhando força e agora tem 81% de chance de atingir a categoria muito forte entre os meses de outubro e dezembro de 2026. A estimativa foi divulgada na última quinta-feira pela Agência dos Estados Unidos, a NOAA, que é uma das principais agências de previsão climática do mundo. Segundo a NOAA, caso a previsão se confirme, este pode ser o maior El Niño registrado desde 1950, ano em que começaram as medições do fenômeno. Embora já houvesse a expectativa de intensificação ao longo de 2026, o novo boletim aponta uma mudança importante ao indicar a possível intensidade que o fenômeno pode alcançar. O fortalecimento do El Niño também tem 97% de chance de perdurar entre os meses de março e junho de 2027, período que corresponde à primavera no hemisfério norte e ao outono no hemisfério sul. De acordo com a agência norte-americana, o El Niño ganhou força durante o mês de junho, provocando alterações na temperatura de uma grande área da superfície do Oceano Pacífico Central e Leste.
O aquecimento superou 1 grau Celsius em algumas dessas regiões, indicando o avanço do fenômeno. A NOAA destaca que um El Niño mais forte não significa necessariamente a ocorrência de eventos climáticos graves. No entanto, aumenta a probabilidade de registro de tempestades mais intensas e de períodos de calor acentuado em diferentes regiões do planeta. Vale lembrar que o El Niño é um fenômeno meteorológico caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Essa elevação da temperatura provoca alteração no regime de chuvas e também na circulação dos ventos, com impactos que podem ser observados em diferentes partes do mundo. E como estamos no assunto, vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta quarta-feira, que com certeza vai continuar bem gelada aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com Gabriel Toledo. Olha, gente, a previsão para esta quarta-feira na região sudeste indica um predomínio de tempo firme e estabilidade, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. As temperaturas vão ser amenas, com manhãs e madrugadas frias e com possibilidade de elevação gradual ao longo da tarde. Nas cidades da nossa região de cobertura, já não temos mais previsão de chuva para esta quarta-feira. Em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, e a noite vai ser de céu limpo. Os termômetros vão estar bem baixos, marcando mínima de 7 e máximas de 17 graus. E essa é a cidade com a temperatura mais baixa da nossa região. Em Teresópolis, a quarta-feira vai ser de sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã, e à noite forma-se o nevoeiro, aquele famoso russo. As temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 18 graus. Aqui em Petrópolis, o dia também vai seguir essa tendência. A quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens ao longo do dia e a noite também de céu limpo. Os termômetros variam entre 9 e 18 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, e a noite também de céu limpo. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, em 3 dias a previsão indica uma quarta de sol, com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite as nuvens se dissipam e o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E assim, a gente finaliza a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, no Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.